Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso canal Terapia na Real, falando de um tema muito legal. Eu estou aqui com minha parceira, minha companheira, doutora Angeline. Olá! Vamos falar sobre o que hoje, doutora Angeline? Vamos falar sobre algumas dicas de como lidar com a ansiedade e com outras emoções também que talvez esteja aí incomodando. Então, pessoal, alguém já passou por isso? Tem um quadro de ansiedade, muitas vezes no ambiente de trabalho, na escola, um excesso de cobrança do ponto de vista de fazer um concurso, de chegar em casa e ter um monte de coisa para fazer. Às vezes a gente já está cumprindo mais de uma tarefa no trabalho e vem aquele quadro, aquelas emoções, aquele quadro de ansiedade forte, de angústia, de insegurança, de tristeza profunda. Você já passou por isso? Deixa nos comentários aqui, a gente quer te ouvir, a gente quer ver os teus comentários para interagir com a gente, não é, doutora Angeline? Verdade. Então, como a gente gerenciar essas emoções? Doutora Angeline, eu observo muitas vezes no consultório que os pacientes eles têm dificuldade de lidar com as emoções, de racionalizar, de chamar pelo nome as emoções. E isso gera muita ansiedade, às vezes depressão e outros transtornos. Como você observa isso no seu consultório? Verdade. Acontece bastante. As pessoas muitas vezes estão sentindo algo, estão com algumas emoções que incomodam, porém não sabe muitas vezes nomeá-las, não sabe dizer o que é que estão sentindo. E aí traz aquela queixa de desconforto, mal-estar. E quando eu pergunto muitas vezes, mas o que é que você está sentindo? A pessoa tem dificuldade em dizer, em falar, em nomear. É ansiedade, ou é tristeza, ou é angústia. É uma raiva que você sente, uma indignação, às vezes uma tristeza, como você estava dizendo também, né? Então, às vezes as pessoas sentem algumas emoções e não sabe de onde vem, não sabe reconhecer, não sabe chamar pelo nome. A gente não precisa que a pessoa identifique e chame aquele nome. Raiva, tristeza, angústia, indignação, decepção, desamparo. Essas palavras a gente não precisa que as pessoas chame pelo nome, mas precisa que você identifique essas emoções para poder saber lidar. É como se a gente racionalizasse as emoções. Exatamente, isso. É uma das coisas que eu gosto muito de pedir aos meus pacientes, que durante a semana em casa, após a sessão de terapia, aquela pessoa comece a prestar atenção aos seus conteúdos. O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo? Porque o primeiro passo para a mudança é você começar a identificar o que é que você está sentindo. E aí vem naquela situação que eu gosto muito, né? Que é misturar radiologia, diagnóstico por imagem, a localização neurofisiológica das doenças e a psiquiatria, né? Vamos dizer assim, né? Porque o que é que acontece? As emoções, elas não identificadas, elas geram uma ativação no cérebro, que algumas pessoas chamam de cérebro reptiliano, né? Isso. E a gente chama naquela região ali da amígdala cerebral, na região insular, no sistema límbico. Essas emoções, elas fazem com que ative essas regiões. E essas regiões causam uma sensação de perigo, uma sensação de alerta, deixa o paciente com um alarme ligado, onde ele sempre nessas emoções ele vai trazer situações de sintomas físicos muitas vezes. O coração às vezes vai acelerar, a respiração vai ficar ofegante, a pessoa vai perder aquele senso de como lidar com aquela emoção e muitas vezes vai gerar o que? Irritabilidade, impulsividade, às vezes até uma certa agressividade. E aí, quando a gente racionaliza isso, quando a gente entende melhor, chama pelo nome, a gente ativa uma região cerebral aqui na frente, que é o córtex pré-frontal,
ventromedial. É uma região, é como se a gente racionalizasse, é como se o cérebro aprendesse a lidar com aquela emoção, é como se o cérebro ali, naquela hora, ele desse aquela lucidez, aquele freio inibitório. É como se fosse um freio onde a gente consegue frear a nossa impulsividade, as nossas reações, as situações que a gente iria reagir de forma, vamos dizer, primitiva, de proteção, que iria reagir de forma a gente tomar uma atitude, às vezes, drástica ali. O córtex pré-frontal, ventromedial, ele freia, ele racionaliza. É como se ele nos desse aquela lucidez de como lidar com determinadas emoções. E tem os errinhos que, às vezes, as pessoas fazem, que é tipo assim, não entende que muitas emoções é do momento que a gente está vivendo. Por exemplo, eu estou com raiva agora, eu estou com raiva agora. Agora, eu vivo triste, não, ou eu tenho um desespero generalizado, ou eu vivo me desesperando, as pessoas vivem sem acreditar em mim, é um desamparo, vamos dizer assim. Então, essas frases que são assim como se as coisas estivessem acontecendo e fossem eternas, as emoções fossem eternas, como se não parasse de ter aquela emoção, isso traz uma sensação de que aquilo não vai parar, que não é naquele momento e sim sempre. É como se a gente generalizasse aquela emoção, que não é real. Então, na maioria das vezes, é um momento que a gente está com raiva, é um momento que a gente se sente desamparado, é um momento ou um dia ou uma hora que a gente fica indignado com alguma coisa, né? Então, é por aí que a gente precisa, de alguma forma, lidar com isso e aprender que tudo isso é neurobiológico. Então, a gente não saber lidar com a emoção, isso aí causa reações neurobiológicas, como eu estava falando, no cérebro, que fazem a gente reagir dessa forma, não é verdade? Então, algumas vezes também, saber lidar com a emoção e saber que aquela emoção é normal para determinada circunstância. Por exemplo, se falece alguém, você sentir tristeza no luto, é normal. Sentir tristeza numa depressão, é normal. Se sentir muitas vezes desamado por algum momento ali específico de uma reação, é normal, num momento, e não viver assim, porque dá aquela ideia de que a gente vai passar muito tempo com a mesma emoção. Agora, eu quero ouvir sua voz, eu adoro ouvir a voz dela, amo ouvir a voz dela. Pessoal, a voz dela é suave, eu falo demais, mas ela é maravilhosa. E aí, doutora Angeline? Exatamente, isso que ele estava colocando é muito importante, de você nomear. Porque quando você nomeia, você identifica. Eu preciso identificar o que é que eu estou sentindo para que eu consiga fazer esse trabalho de mudança das minhas emoções. É muito importante saber que as minhas emoções, elas estão ligadas, as suas emoções, elas estão ligadas ao que você está pensando. Toda vez que você sentir tristeza, angústia, além de nomear essa emoção, de identificar, você vai fazer aquele trabalho também de perguntar para você mesma, né? O que é que está passando pela minha cabeça nesse momento? O que é que eu estou pensando que está gerando em mim essa emoção? Então veja que isso é um trabalho muito importante, aonde você vai antes, aquele desconforto que você não conseguia, você estava sentindo que era desconfortável, mas você não conseguia entender. A partir desse trabalho de nomear, de trazer essa lucidez, você vai agora, além de entender o que é que você está sentindo e o que é que você está pensando, você vai também, através disso, por esse método, conseguir fazer um processo de mudança nessas emoções. Eu chamo isso de corticalizar a emoção, né? É trazer a um raciocínio mais lógico, onde o cérebro consegue lidar com aquilo. Exatamente, você falou do freio, e aí se a gente for pensar no carro, então como metáfora, as emoções aceleram e o processo de conscientizar e nomear essas emoções aceleradas é o freio. Exatamente, aquele freio ABS, né? Que ele vai parando devagar. Exatamente.
Exatamente. Não Isso é é inteligência emocional, né? Exato. É você trazer lucidez para suas emoções. Exato. E tem coisas que são emoções normais do momento. Então, assim, eu gosto muito de chegar para os meus pacientes no consultório e tranquilizá-los do ponto de vista de dizer assim, essa emoção é normal para essa situação que você está vivendo. E muito importante também é você lembrar que aquela emoção, ela é passageira. Porque muitas vezes a gente vivencia as emoções como se elas fossem eternas, né? Eu estou triste, aí eu potencializo aquela tristeza e talvez aquela tristeza que era momentânea e que ia passar muito mais rápido, se você potencializa, ela dura um dia inteiro. Exato, e às vezes... Quando você tem consciência de que as emoções passam, elas mudam, né? Elas vão mudando ao longo do dia. Pode perceber que você não começa um dia com a emoção e termina o dia com essa mesma emoção. As emoções mudam ao longo do dia, né? E quando você se conscientiza de que a sua tristeza passa, a sua ansiedade também passa, né? E quando você tem essa consciência de que essas emoções vão mudando e vão passando ao longo do dia, você vivencia elas com mais tranquilidade e naturalidade. Exatamente. É não generalizar, né? Não trazer como se fosse assim, a gente sentir uma emoção forte, às vezes de tristeza, de sensação de desamparo e achar agora que o mundo todo virou as costas para mim. Então gerar um monte de pensamento baseado em uma emoção que eu senti naquela determinada situação, naquele determinado momento, aqui e agora. A pessoa traz coisa lá do passado, muitas vezes, para juntar com a emoção de hoje e transforma isso numa grande bola de neve, sem racionalizar que muitas vezes aquela emoção foi natural daquele momento, daquela cobrança, daquela situação lá na empresa que você está trabalhando, no luto que você está vivenciando, ou na finalização de um relacionamento você sentiu uma tristeza muito grande. É normal. Então, às vezes a pessoa acabou um relacionamento, ninguém me ama. Não, calma. Foi uma emoção ali de tristeza por um fim de um relacionamento naquele momento, naquela circunstância. Aquilo vai passar, não é eterno. Então, a sensação de desesperança também tem muito a ver, a gente vê que essas emoções têm muito a ver com a ansiedade, mas essa sensação de que as coisas não vão passar, o senso de desesperança, muitas vezes tem a ver com a depressão, não é verdade? Exatamente. Então, pessoal, o assunto foi esse, um assunto acho que muito interessante para todos, uma coisa que a gente vivencia muito no dia a dia hoje, né? A produção de emoções, né? No ambiente que a gente está vivendo de muita ansiedade, tem trazido muitas emoções. Então o assunto foi esse. Veja que a gente não precisa sempre de uso de medicação, de remédio, né? Então, sem uso de remédio, a gente racionalizar as emoções, normalizar o que a gente está sentindo dentro da situação que a gente está vivenciando do momento. Muitas vezes a gente não vai precisar do uso de medicação, não é, Angeline? Exato. Então, passa aí tua informação em relação a pessoal se inscrever no nosso canal. Isso, deixar os seus comentários, deixe seu like. Deixe seu like, ativa as notificações. Será um prazer ter você aqui como inscrito. Sempre que a gente divulgar os vídeos, você vai ser avisado. Vamos divulgar vídeos toda semana do nosso canal Terapia na Real. Terá novos vídeos, sempre com temas muito legais da saúde mental, do dia a dia, do cotidiano, trazendo para vocês boas informações, boas técnicas, sem precisar muitas vezes de medicamento. Claro que tem casos que precisam de medicamento, mas a maioria das vezes a gente vai fazer técnicas que você pode usar na sua casa, sem precisar ali daquela prescriçãozinha médica. Claro que em algumas circunstâncias a gente precisa procurar, mas ativa as notificações, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.